Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Glacielma Borges. Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de verbo e suas formas nominais, né? Nas aulas anteriores nós estudamos sobre o gerúndio, o particípio, o infinitivo. Essas são as formas nominais dos verbos, certo? Então nós iremos dar continuidade a esse conteúdo. Então vamos lá. Tema da aula será verbo, formas nominais, uma atividade complementar também, certo? A habilidade será analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego das formas nominais do verbo e o conteúdo verbo formas nominais. Na nossa última aula, nós observamos o emprego do infinitivo, né, que é aquela forma nominal que exerce função de substantivo, tem a terminação AR, ER, IR, né, sempre com R no final, e também tem uma ideia de tempo indeterminado, né? Portanto, nome infinitivo, ok? Agora nós iremos observar o emprego do gerúndio. Vamos lá. O gerúndio deve ser utilizado quando há a intenção de expressar a continuidade do processo verbal, realizando as funções do advérbio ou do adjetivo. Por isso, gente, que eu falei para vocês que a terminação do gerúndio é NDO, porque, por exemplo, quando eu digo que eu estou andando, que eu estou assobiando, que eu estou comendo, tudo isso indica que é um processo que está ocorrendo naquele momento, né? Que está acontecendo naquele momento. Por isso, aqui na explicação indica, né? A expressão de continuidade do processo verbal. No momento da fala, aquele processo está acontecendo e está tendo continuidade, certo? Então, vamos lá aos exemplos. Ela perdeu o livro andando no parque, né? Então, ela estava naquele processo de andar no parque. Portanto, tem o valor adverbial de quando, né? Sempre um valor, não é o advérbio em si. A gente sabe que é um verbo na forma nominal, mas ele traz essa ideia de tempo, né? Quando, né? Substitui o quando, que indica tempo, certo? E o processo de andar, né? Então, primeira característica do gerúndio é expressar a continuidade, que aquilo está acontecendo naquele momento. Segunda, como eu falei, observar a terminação do verbo, NDO. E a terceira indica o valor adverbial. Nesse caso específico do andando, traz a ideia de tempo, certo? A circunstância de tempo. Vamos ao segundo exemplo. Tenho agonia de pessoa assobiando, né? Então, também aí essa questão do assobiar, ele está acontecendo naquele momento. Essa ação está acontecendo. Nesse caso, a palavra assobiando tem o valor de adjetivo, ou seja, é uma pessoa, né, o nome que assobia, é uma característica daquela pessoa, né, uma pessoa que assobia, ok? Terminação NDO, valor de adjetivo e intenção de expressar continuidade, certo? De processo, ok? Mais uma vez eu trouxe para vocês aqui um quadrinho, né, para vocês observarem e identificarem os verbos no gerúndio. Vamos à leitura. No lugar de reclamação, ação. Comprei um livro com tudo sobre a reforma ortográfica. Vou estar lendo diariamente, vou estar aprendendo cada vez mais, vou estar me superando a cada dia. Bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limando o gerúndio. Olha só. Então, qual o objetivo desse quadrinho? Ele faz uma crítica a um vício de linguagem que nós chamamos de gerundismo. O que seria esse gerundismo? É o uso excessivo de gerúndios associados a verbos no infinitivo para gerar uma impressão que aquela pessoa está falando de forma mais clara, né, de uma forma mais correta, certo? Então, mas de fato, na nossa gramática tradicional, não é adequado esse uso excessivo de gerúndios, certo? Por isso, ele diz lá ao final, a reforma ortográfica, né, a reforma, ele só diz a reforma, bem que podiam ter aproveitado a reforma para estarem limando
o gerúndio. E aí ele destaca, né? Estarem limando também é um exagero. Não precisa de tantos verbos para você enviar essa mensagem. Basta dizer. Quando eu associo o verbo estar, por exemplo, que está no infinitivo, e o verbo lendo, que está no gerúndio, eu dou a ideia de futuro. Concordam? Certo? Então eu posso substituir essas duas expressões, né, dois verbos, por um verbo no futuro. Então vejam, aqui há o exagero, né, do uso de verbos, certo? Ele coloca o verbo vou no futuro, coloca o verbo estar, ele insere o verbo vou no futuro, o verbo estar no infinitivo e o verbo lendo no gerúndio, certo? Então, gente, aqui há um exagero, né? Há uma poluição no sentido de exagero de verbos, né? Do uso de verbos. Portanto, eu posso substituir essa expressão, né? Que eu achei que ficou exagerada, por apenas um verbo no futuro. Quando eu digo que eu vou estar lendo, vou estar aprendendo, vou estar superando, é uma coisa que ainda não aconteceu. Portanto, são expressões no futuro. Então, eu posso substituir todas essas expressões por uma expressão no futuro. Então, como o verbo principal de todos, né, o que realmente envia a mensagem é o lendo, né? O verbo vou e o verbo estar são verbos auxiliares. Eu elimino os verbos auxiliares e conjugo o verbo ler no futuro. Então, ficaria o seguinte: lerei diariamente, aprenderei cada vez mais, superarei a cada dia e por aí vai, certo? Essa é uma maneira adequada de superar esse exagero, né? Esse gerundismo que nós chamamos de vício de linguagem, que não é adequado, ok? Mas aí já fica claro a vocês que são verbos no gerúndio. Agora nós iremos observar o emprego do particípio, ok? Então observem com atenção para vocês aprenderem a identificar esse tipo de forma nominal. O particípio ele deve ser usado quando há a intenção de exprimir um resultado da ação verbal, ou seja, a ação já acabada, acumulando tanto as funções do verbo quanto do adjetivo, e por isso pode receber as desinências, ou seja, a terminação a, que indica o gênero feminino, e s, que indica o plural, certo? Exemplos: comprado o presente, fomos para a festa. Então, observem as características da forma nominal. Primeiro, intenção de exprimir resultado da ação verbal, ou seja, quando eu digo o seguinte: comprado o presente, fomos à festa. Então, esse ato de comprar o presente foi finalizado. Concordam? Então, verbo no particípio. Mais uma característica, a terminação ado, ok? E também substitui, né, traz a ideia de adjetivo. Adjetivo de quem? De presente, né? Característica do presente. Então, indica que o presente foi comprado. A roupa foi confeccionada por um estilista. A palavra confeccionada também termina com ada, né? Então, pode ser ado ou ada, de acordo com o gênero. Então, terminação de particípio, ideia de finalização, né, de ato finalizado e característica de um substantivo. Nesse caso, a palavra confeccionada é um adjetivo, pois caracteriza a palavra roupa, ok? Então, tudo corretinho aí em relação ao emprego do particípio. E aí, mais uma vez, eu trouxe um quadrinho para vocês que diz o seguinte: é sempre bom ser educado, filho. Sempre que saqueio um castelo, ao sair digo obrigado e bom dia. Então, aí é uma ironia em relação ao roubo, né, que ele realizou no castelo. Então, ninguém diz obrigado, bom dia, quando está saqueando algum lugar, né? É um deboche que ele faz aí. E aí, onde que nós identificamos? Nesse caso, nós só temos a palavra educado indicando particípio, certo? Termina com ado, é característica de alguém, né? Educado indica característica de um ser e é o resultado final da ação, ok? Então, com mais esse exemplo, nós finalizamos nossa aula de hoje.
Até a próxima!